Hoje, no Cortes para Todos os Gostos, você vai assistir a um debate quente entre Rubinho Nunes e Pedro Rousseff. Rubinho Nunes é advogado, ex-integrante do MBL e conhecido por suas opiniões firmes sobre política e combate à corrupção. Do outro lado, Pedro Rousseff, vereador do PT em Belo Horizonte, sobrinho neto da ex-presidente Dilma Rousseff e uma das novas apostas do partido para renovar a política. Os dois vão discutir se o Brasil já era ou se ainda vai ser. Uma conversa que promete polêmica, provocações e muita reflexão sobre o futuro do país. Então já deixa o like, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e se inscreva aqui no canal Cortes para Todos os Gostos para não perder nenhum corte importante. Bora pro debate. Link sempre na descrição. Contigo, tá? Vamos então começar, vamos com o Pedro aqui primeiro a perguntar. Então 3 minutos para pergunta, pode também ter algum comentário e manda a pergunta no final. Olha, Vilela, eu vou fazer uma pergunta que todo brasileiro quer perguntar para um político de extrema direita, um político bolsonarista, que é o seguinte: por que tudo que é pro bem do povo, vocês votam contra, Rubinho? Por exemplo, a bancada bolsonarista é contra o fim da escala 6x1, que é uma pauta super importante. Tem milhões de brasileiros trabalhadores que estão sofrendo muito com uma escala agressiva, perdendo a própria vida por conta de uma escala subhumana. Por que vocês são contra o fim da escala 6x1? Segundo ponto: por que a bancada bolsonarista foi contra a isenção dos impostos na cesta básica? Vocês querem ver o povo morrendo de fome? Por que os bolsonaristas foram contra também, gente, a isenção do imposto na carne? O que vocês têm contra? Outra coisa, por que vocês são contra e votaram contra e estão fazendo tudo para poder barrar um dos projetos mais importantes, que é a isenção, Vilela, do imposto de renda para quem ganha 5 mil reais? Diminuindo até quanto que se paga por Estado, ou seja, menos impostos para quem ganha até 7 mil reais. Um benefício para milhões de brasileiros trabalhadores. E mais uma vez, gente, em alto e bom som, eles são contra. Eu não consigo entender como que eles são contra também o projeto Luz para Todos, que dá luz de graça para mais de 80 milhões de brasileiros, e votaram contra. Não sei como eles são contra o novo programa Gás do Povo, que nós lançamos semana passada, junto do presidente Lula, em Belo Horizonte, e com muito orgulho, na maior comunidade de Minas Gerais. Um gás de graça entregue na casa das pessoas para mais de 70 milhões de brasileiros. Eles são contra tudo isso, gente. São a favor do fim do PT, para poder fechar o Supremo Tribunal Federal. Vocês são a favor de quê exatamente, Rubinho? Que é pro bem do povo. Me explica. Vamos lá, 5 minutos para resposta. Eu queria pedir só para André ou para Fabi aí fechar, por favor, essa tampa das pizzas, porque tá impossível trabalhar com esse cheiro gostoso aí de pizzas aí. O aroma tá vindo para cá. Obrigado. 5 minutos. Vamos lá, Rubinho. Ô, Pedro, bastante simples. Nós não somos contra cortes de impostos. É até curioso ver um petista falando de cortes de impostos quando a gestão Lula cria uma nova tarifa, uma nova taxa, um novo imposto a cada 40 dias de governo. Vamos relembrar, por exemplo, a taxa das blusinhas, que o Fernando Haddad e o governo Lula criaram, tornaram mais caras as compras na Shein, na Shopee, inviabilizaram que as pessoas mais pobres, os mais pobres, tivessem acesso à roupa, simplesmente porque o Haddad queria tributar mais. E aí a Janja resolveu dizer que quem seria tributado, na verdade, eram as empresas e não as pessoas. Realmente uma grande piada. Agora, o que nós votamos contra foi a reforma tributária, porque a reforma tributária capitaneada pelo Lula e pelo Fernando Haddad criaram o maior IVA do mundo, justamente tornando mais caros os impostos e o acesso aos produtos justamente para as pessoas mais pobres. O governo Lula tem a capacidade de encarecer todos os produtos no país. E aí vem agora dizer que vai
distribui gás para todos. É sempre perto da eleição, um ano antes da eleição, cria ali um novo programa para fornecer algum benefício imediato, como se aquilo fosse a solução de um problema que o próprio governo do PT criou. A gente pega a distribuição do gás, a gente vai colocar a carga tributária, que é imposta sobre o preço do gás, ele vai dar ali 2 botijões no ano, a família gasta 6, só que o valor do gás dos outros 4 botijões que a família tem que comprar daria para pagar os 2 que eles estão recebendo do governo. Esse é o problema que separa a esquerda da direita. A esquerda tira o dinheiro à força das pessoas para dar migalhas. A direita quer que o dinheiro fique no bolso das pessoas para comprar aquilo que elas bem entenderem. A escala 6x1 não passa de um engodo de uma vereadora aqui de São Paulo, que virou deputada, infelizmente, a Erika Hilton, que resolveu criar uma medida populista para, de alguma maneira, surfar diante das pessoas. E é até interessante porque roubou do PT a pauta do populismo para os trabalhadores e levou para o PSOL. Veja, como que a gente vai balancear o fim da escala 6x1 numa proposta que a parlamentar criou, que sequer era baseada em estudos, jogando, na verdade, a escala em 4x3, quando, na realidade, nesses moldes, você ia acabar com a economia do país. Simplesmente porque o custo do produto, talvez você não saiba, mas essa caneta, ela é o custo dos impostos, ela é o custo da produção, ela é o custo de tudo que foi utilizado e pago pela cadeia para que chegue na mão do consumidor. Se você aumenta o número de pessoas trabalhando, o que você vai fomentar? O desemprego, porque os estabelecimentos vão fechar e demitir as pessoas. 2, se o estabelecimento se manter, vai tornar o produto mais caro, porque ele vai ter que pagar mais mão de obra. O que eu defendo é justamente que as pessoas tenham liberdade de contratar e que, ao invés de descontar direitos do trabalhador, como INSS, FGTS, o valor seja pago integralmente para o trabalhador. Ninguém sabe melhor como gerir o próprio dinheiro do que quem trabalha. Ninguém precisa de um burocrata para determinar como o suor do trabalho de cada indivíduo vai ser gerido. Tem mais tempo. Quer passar então para ele? Tem uns 3 minutos para réplica. Olha, gente, vocês viram aí. É sempre a mesma baboseira. A gente pergunta, vocês votam contra ou a favor do povo? Eles nunca falam não, é sempre assim, não, porque veja bem, ali o imposto pra cá, pra lá, pelo amor de Deus, gente. Vamos falar sério agora. É o seguinte, Vale Gás, bom pro povo? São contra. Bolsa Família? São contra. Luz pra todos? São contra. Isenção do imposto de renda até R$5.000? São contra. Gastos, ou melhor, investimentos sociais, são contra. Não dá, velho. Não dá. Tudo que é a favor do povo, votam e são contra. Eu quero saber uma medida que é a favor do povo brasileiro que a bancada bolsonarista votou dessa lista. Eu não consigo entender, Rubinho. E você é um cara bom, velho. Como que a bancada bolsonarista, como que a sua ideologia pode pensar que limitar o povo de ter acesso a produtos e serviços mais baratos pode ser ruim para o nosso país? Eu não consigo entender, Rubinho, como que o presidente Lula, que não começou os programas sociais durante a época eleitoral, não. O presidente Lula reinventou o país quando foi eleito pela primeira vez. Passou, Vilela, o primeiro mandato, o segundo mandato, veio Dilma 1, veio parte de Dilma 2 e o PT revolucionou esse país com programas sociais sólidos. Minha Casa Minha Vida, que já deu moradia de graça para mais de 20 milhões de famílias brasileiras ao longo de todos esses 20 anos. O PT que criou o Bolsa Família, que está dando comida na mesa para milhões de famílias brasileiras. Eu quero saber o que no governo Bolsonaro foi feito para o pobre, para a pessoa mais simples, para a Dona Maria, para o seu João, que está no interior de Minas Gerais, por exemplo, Rubinho, que está ali trabalhando todos os dias e precisa ter uma fonte de renda que seja uma fonte de renda garantida. Sabe, é até muito engraçado, porque essa ideia, Rubinho, e você fala sobre os princípios liberais, ela vem de Milton Friedman, que é sobre a renda básica cidadã, que é o que nós acreditamos também, que todo cidadão brasileiro tem que ter o mínimo. Nós não estamos em busca aqui de privilégios. Na minha concepção, se todo brasileiro tiver uma saúde de qualidade, Vilela, uma educação garantida para os seus filhos, independente de onde que ele more, que ele tenha um emprego digno e que tenha, sim, um salário base,
que ele vai ganhar por ser brasileiro para poder se sustentar, comer o mínimo, ter um direito de tomar um cafezinho da manhã, um almoço, por mais simples que seja, e um jantar, Vilela, o Brasil está no caminho certo. E agora, nesses poucos 3 anos de mandato do presidente Lula, porque prepara, Rubinho, ano que vem vai dar Lula de novo e vão ser mais 4 anos. Isso se a gente não aprovar mais um mandato para o presidente Lula. Então vão ser aí 5 mandatos. E se bobear, um 6º mandato também, porque eu acho que o povo brasileiro, por mais que o Lula já tenha uma idade avançada, eu tenho muita certeza que essa eleição e as próximas é nossa. Tem agora a primeira pergunta do Rubinho, mas antes eu quero lembrar vocês que quem está proporcionando esse debate aqui é a nossa parceirona de longa data, não é? É isso aí, É a Insider que está com o nosso cupom aí, que é 15%, mas pode chegar até 50% combinado lá no site, é isso mesmo? É isso mesmo. Tem link na descrição, QR Code na tela, duvido. Tem, Já colocou? já Então colocamos. fechou, valeu, Insider. Gente, vocês já perceberam que não tem como a gente debater quando só se joga opiniões. Eu não gosto de opinião, Rubinho. Eu quero saber de dado. Vamos comparar, então, o governo Bolsonaro com o governo Lula? Vamos lá. Em 2020, alimentos e bebidas subiram de preço 14%. A inflação chegava de 7% a 11%. Já no governo Lula, o preço dos alimentos caiu para o menor nível desde 2017. Detalhe, a inflação é a menor em 10 anos, 4% ao ano. Outra coisa, salário mínimo. Nos 4 anos do governo Bolsonaro não houve um reajuste, Vilela, no salário mínimo. E é ele que defende o povo trabalhador? Já no presidente Lula, todos os anos, até o dado momento, teve reajuste no salário mínimo. E se depender de nós, vai ter até 2030 um reajuste real. Outra coisa também, gente, vamos falar sobre desigualdade. Todo mundo, infelizmente, vai lembrar das várias manchetes que a gente via. Assim, Vilela, 33 milhões de brasileiros passam fome. Manchetes horrendas de pessoas fazendo fila para poder comprar osso, para poder fazer sopa. É esse o governo que Rubinho e companhia querem voltar. O governo da fome, o governo do massacre. E sabe qual que é a diferença? Que no mês passado, Vilela, o cara da ONU, o chefe geral, ligou assim: fala, Lula, quero te dar uma notícia boa. Brasil saiu do mapa da fome de novo. A Dilma tirou uma vez. Quando o Rubinho e companhia deram o golpe na Dilma, quero deixar isso bastante claro. O Brasil voltou para o mapa da fome com Temer e com Bolsonaro. E agora nós conseguimos tirar novamente o Brasil do mapa da fome. O mapa da fome não é um índice comunista, né, que o Rubinho fala, é um índice do PT. Não, gente, vamos lá. É um índice da ONU, de vários países, inclusive dos Estados Unidos. Então, essa que é a diferença. Que no governo Bolsonaro eram milhões de pessoas passando fome, tendo que se sustentar com o mínimo possível, e no governo Lula nós saímos do mapa da fome e só nesse ano foram 13 milhões de brasileiros retirados da extrema pobreza e miséria, Vilela. Pessoas que não ganhavam R$1 por dia estão agora ganhando o mínimo para pelo menos se sustentar e comer pelo menos um pouco de forma digna. E aí, gente, todo mundo vai lembrar que isso aqui é dado. Não é retórica de Rubinho, Pablo Marçal, companhia, não. No governo Bolsonaro, a gasolina chegou a bater R$10 o litro. R$10 o litro. Hoje em dia tá caro, gente. Tá caro mesmo, tá barato não. Tá aí batendo R$6, R$7, isso mesmo, tá caro mesmo. Mas sabe por que tá caro? Porque o Bolsonaro privatizou a principal distribuidora de petróleo desse país, a BR. E com essa privatização, Vilela, a gente não consegue mais, como política de Estado, como política de governo, ajudar o povo no preço da gasolina. Então, no governo Bolsonaro, isso se o Rubinho sabe sobre, né, sobre economia e tal, há uma inflação nesse período. Então, se fosse reajustar esses R$10 da gasolina no período Bolsonaro, agora facilmente estaria em R$13, R$14. Outra coisa, gente. Falam muito que assim, o governo Bolsonaro não teve como gerir, porque passaram por uma pandemia, estava muito difícil. Pera lá, no governo do presidente Lula... Acabou o tempo. Você mandou a pergunta? Rubinho, segundo os dados,
admite, no governo Lula estava muito melhor. Ou melhor, está muito melhor. Está muito melhor para a quadrilha do PT. Para a população, a situação é apocalíptica. Mas você quer dados? Eu vou te trazer a verdade. Não o selo Janones de qualidade, que você é muito versado. Gestão Bolsonaro, a inflação era de 4,31% em 2019. 4,52% em 2020. Ela teve um ápice em 2021, 10% por conta da pandemia, e em 2022, já no ano seguinte, ele reduziu para 5,79%. A inflação estimada para este ano, junho deste ano, governo Lula, 5,1%, nos serviços, 6%. Só a inflação é superior. Só que a questão é a seguinte, dívida bruta do governo Lula, 71,7% do PIB em 2023. Para 2026, 82,3%. Ou seja, o governo Lula está super endividando o Brasil para sustentar a política populista, anti-austera e de compra de votos que ele faz. Não para por aí. O déficit primário é de 230 bilhões de reais no governo Lula. Ou seja, o que o governo Lula faz é gastar deliberadamente. Você fala tanto do pãozinho na casa das pessoas, você esquece que a pessoa toma pão com café. E o café aumentou 40% na gestão Lula. A taxa Selic está em 15%. Talvez vocês não saibam o que isso representa, mas as pessoas não conseguem adquirir crédito. As pessoas não conseguem crédito para comprar uma casa, para comprar um carro, para empreender, para fazer uma barraquinha de cachorro-quente. Sob a gestão Lula, o Brasil está indo à ruína. Isso justamente porque ele tem um infeliz à frente do Ministério da Fazenda que publicamente disse que não cursou economia direito, que fez só um pedacinho do curso. Fernando Haddad foi enxotado da Prefeitura de São Paulo no primeiro turno. É o primeiro caso de um prefeito que não foi nem para o segundo turno em São Paulo. Na verdade, ele perdeu no primeiro turno. Essa eleição foi encerrada no primeiro turno. O que demonstra que ele não tem capacidade política, não tem capacidade técnica de gestão. Na verdade, falar em PT e gestão é até estranho na mesma frase, porque são antagônicos. Os dados apontam para isso. Quando a gente olha o cenário econômico do Brasil hoje, após 3 anos de gestão PT, e compara com a gestão Bolsonaro, a gente entende que a gestão PT é pior para o Brasil do que uma pandemia. Réplica. 3 minutos, Pedro. Essa é a mesma história que eles sempre contam. O governo Bolsonaro não conseguiu se dar bem, todo mundo passou fome, o país quebrou porque houve uma pandemia. Mentira. Prova que agora nós tivemos a maior crise mundial, essa sim, no ano de 2008. O presidente Lula conseguiu gerenciar esse país, que houve uma pequena marezinha nesse país. Marolinha. Marolinha, perdão. Exatamente o que Bolsonaro não conseguiu fazer, porque em todos os países do mundo que os presidentes são minimamente inteligentes, compraram vacina e não deixaram o povo morrer. Nós tivemos aqui 350 mil pessoas que morreram porque faltou vacina, porque um bandido não comprou vacina. Ou melhor, muito pelo contrário, Vilela, comprou sim vacinas superfaturadas que foram tudo pro bolso de Jair Bolsonaro e sua milícia. Tudo já investigado e será julgado também. Então, assim, quando fala sobre esse governo Lula, nós temos que ver, primeiro, aonde que nós estamos hoje, voltando de um mandato desastroso em que as pessoas passavam fome. Sai na rua, gente. Sai na rua, olha todos os preços e lembra como que era há 3, 4 anos atrás com o Bolsonaro. As matérias que saíam em todos os jornais, as pessoas passando fome, ninguém conseguia achar um emprego digno. Agora nós estamos vendo muito pelo contrário. Nós estamos vendo o quê? Emprego a rodo, supermercado contratando, empresas chamando novas pessoas, jovens entrando. Nós tivemos o maior recorde de novas pessoas entrando no mercado de trabalho formal, pessoa ganhando CLT, ganhando um salário digno, bonitinho. Claro, tem muito o que ser melhorado, mas aí nós voltamos no salário mínimo, que quem valoriza salário mínimo aqui nesse país é os governos do PT, do Lula e da Dilma. E sabe, para fora dessa questão de discurso, Vilela, se a gente fosse tão ruim assim, o Lula não tinha ganhado a primeira, a segunda, a Dilma a primeira, a segunda, a gente não tinha ganhado essa última eleição. E se o PT tivesse tão ruim assim, se o nosso governo tivesse tão ruim assim como foi Jair Bolsonaro, a gente não vai ganhar as eleições no ano que vem, porque só houve um presidente na história desse país que perdeu a reeleição.
que é Jair Bolsonaro. A Dilma, com todo mundo, os grandes empresários, a extrema-direita contra ela, fazendo sacanagem, um golpe completamente machista. Só por ser uma presidenta mulher e por ser uma presidenta honesta, os bandidos se juntaram para poder tirar quem não deixava roubar. E mesmo nós conseguimos a reeleição. E o único trouxa que não conseguiu ser reeleito foi Jair Bolsonaro, porque é ruim e é fraco e vai perder de novo ano que vem. Terceira pergunta, Rubinho. Bom, vamos voltar para o tema de segurança que o Pedro trouxe aqui. Veja, Pedro, o governo Lula deveria, pelo menos em tese, enfrentar de frente as facções criminosas que operam no Brasil. Eu sei que vocês relutam em reconhecer, mas existe uma coisa chamada narcocultura, que domina as comunidades.